amigos do Grupo Fraternidade Irmão Altino, prezados companheiros de jornada que estão nos assistindo. Muito feliz de estar aqui presente, nos unindo nessa corrente elevada de fé, de luz, através dos ensinamentos de Jesus, para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva, enfrentando as adversidades e construindo, aos pouquinhos, a nossa verdadeira felicidade, individualmente e como sociedade. Bom, me coube hoje falar sobre a dor como instrumento de evolução. Então, é um tema extremamente pertinente para o momento que nós estamos vivendo, esse ano de 2020, com essa pandemia e tudo que essa pandemia está nos trazendo a todos, individualmente e a todos, né, como sociedade. Falar em dor é sempre um tema extremamente difícil, delicado, porque normalmente é o que mais nós tememos na vida, que são as dores nas suas diversas formas de apresentação. E a doutrina do Consolador Prometido nos traz tanta consolação, tanto entendimento, e é uma bênção a gente ter a oportunidade de um pouquinho desse conhecimento e trazer para a nossa vivência do dia a dia, a nossa prática diária, para entendermos melhor a vida, compreendermos melhor o que aqui estamos fazendo, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa meta, o que buscamos, o que queremos ser, o que estamos construindo para o nosso amanhã. Se formos pegar os ateus, em geral, há um entendimento muito pobre da dor, devido à sua visão muito materialista, enxergando apenas a vida como presente, como não houvesse um amanhã. Isso, obviamente, traz uma limitação muito grande e não permite compreender uma série de coisas que nos acontecem. Se formos pegar os religiosos, as pessoas mais espiritualizadas, também há uma controvérsia. Porque a própria religião nos ensina que Deus nos criou para sermos felizes e não para sofrermos. Em contrapartida, sabemos que o sofrimento, a dor, é necessária para a nossa redenção. A própria religião também nos ensina isso. Então, afinal, nascemos ou não para sermos felizes? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? O que é ser feliz? Então, para esse entendimento, nada melhor do que as nossas reflexões através dos ensinamentos de Jesus, através da luz do Espiritismo. Allan Kardec, nosso codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, nos traz importantes revelações e de forma muito clara, objetiva e inequívoca. Jesus nos afirmou: há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus também nos alerta que existe uma qualificação dos mundos e, consequentemente, uma qualificação dos espíritos e, consequentemente, uma escala de felicidade em função do nível evolutivo desses espíritos, desse mundo a qual
os espíritos habitam. E existe nessa escala os mundos inferiores, como o nosso, aqui na Terra, onde ainda há necessidade do mal para sentir o bem. Onde há ainda necessidade do escândalo para que o homem canse de viver no mal, nos seus vícios, e aspire o bem, que aspire a bondade. E aí, nesse contexto, a dor, ela vem como um educador, um remédio para as nossas chagas da alma, que trazemos de várias vidas, como espíritos imortais. Vem como um remédio para a nossa recuperação, para a nossa regeneração. E esta regeneração, nesse processo evolutivo, a qual todos nós estamos destinados, ele é construído, ele é conquistado através do trabalho. Não há outro meio. Através do trabalho. É a lei do merecimento, que está ligado à lei do progresso. Assim como previu Santo Agostinho, neste mesmo capítulo, essa é a destinação da Terra, o mundo a qual estamos. E este é o momento que, como previsto, o ápice da transformação, o ápice da transição, onde estaríamos agora vivendo uma grande crise interior, uma grande crise moral, onde todas as sujeiras vêm à tona para serem vistas e serem limpas, tal qual é o momento que vivemos. No capítulo 5, Kardec nos traz outras importantes revelações de Jesus. E nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo muito útil para aquelas pessoas que estão passando grandes aflições, seja de qualquer natureza. Porque esse capítulo nos traz um entendimento do porquê e do para quê. Nos traz a informação que as vicissitudes da vida têm uma causa, que Deus é justo. Que os males que vivemos são causados por nós mesmos, que temos que aprender através dos nossos erros. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para caminharmos. Mas nos dá o tempo todo muito amparo para o nosso despertar, quando caímos nas ilusões e nos grandes equívocos que nos atrasam tanto nessa caminhada pela eternidade. Nesse capítulo, Allan Kardec nos traz de forma muito clara que todas as aflições, as dores, têm causas, sejam na vida presente, seja na vida passada. Quando é na vida presente, é fácil o entendimento. Colhemos o que plantamos. Se judiamos do nosso corpo físico, por exemplo, logo, logo teremos as consequências. Se você abusa dos vícios, se você fuma demais, se você come demais, se você ingere bebida alcoólica demais, todos os abusos vão ter consequências. Vem um enfisema pulmonar, vem um câncer, vem um diabetes, vem a obesidade e uma série de aflições e de dores orgânicas no corpo físico. Mas também existem as dores morais,
da alma, ligados aos nossos sentimentos e pensamentos. Quando nos aparece uma adversidade, uma dor muito grande, em que a gente não consegue identificar um motivo aparente, tenhamos certeza que uma causa tem. Não existe injustiças. As injustiças, elas são aparentes. Temos que ter a consciência que tudo que nos acontece tem um motivo, tem uma causa. Isso está regido pela chamada lei de causa e efeito, também chamado por André Luiz na obra psicografada por Allan Kardec, por Chico Xavier, ação e reação. E nos explica perfeitamente isso. Colhemos o que plantamos, seja na vida encarnada, seja no plano espiritual. Se nada plantamos, nada colhemos. E estacionamos. Temos o livre-arbítrio, mas temos a responsabilidade pelos nossos atos, pelo aquilo que fazemos. Então, nos traz o entendimento da necessidade da resignação, que é quando nos deparamos com situações inevitáveis, de dor, de sofrimento, que não adianta a revolta, a cólera, o desespero. Fazemos tudo o que for possível e tiver ao nosso alcance para enfrentar e vencer as adversidades. Isso nos cabe. E temos ajuda para isso. Basta pedir. Pedir do coração. Pedir com fé. Porque temos muitos anjos nos amparando, nos ajudando. Mas existem situações que são inevitáveis. E aí, como dizia Chico, faça tudo que estiver ao seu alcance, tudo que puder. Quando não tiver mais o que fazer da sua parte, entregue a Deus. Isto é resignação. E entendermos que nós estamos aqui num processo de reparação, que nós temos que pagar os nossos débitos. Ninguém vai pagar os nossos débitos. Somos nós que pagamos e que devemos pagar os nossos débitos. Estamos aqui para depurar nas diversas existências. E o homem só evitará o mal, só evitará definitivamente a dor e o sofrimento quando atingir um aprimoramento moral. Aí não precisaremos mais desse educador tão necessário ainda, que é a dor, que é o sofrimento. O que seria da nossa petulância, da nossa prepotência, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, se não nos aparecesse a dor, o sofrimento? Para baixarmos a bola, para termos humildade, para valorizarmos as coisas que têm que ser valorizadas e não valorizarmos aquilo que não merece ser valorizado. E precisamos compreender que a felicidade, ela tem que ser conquistada. E mais do que isso, que a felicidade não é essa ilusão efêmera, terrena. Não, não é isso. Não é isso. Isso é ilusão, como o próprio nome diz. Chegará uma hora que nós teremos a desilusão. A felicidade é muito mais. E a felicidade passa pela construção da obra do bem. De sermos bons e de fazermos o bem. Aí sentimos um pouquinho da verdadeira felicidade que é construída no decorrer dos tempos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 6 e 9, no Cristo Consolador, lá nós temos os ensinamentos que o consolo
de todos os sofrimentos que enfrentamos na vida estão na fé no futuro e na justiça de Deus. Porque Deus é justo. Ele é misericordioso e de bondade infinita. Nosso destino é sermos espíritos de luz, espíritos evoluídos, do bem, totalmente do bem. É uma questão de tempo. O tempo que se dará e a forma que nós chegaremos lá, aí depende de nós. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Na dor, Deus nos iguala. Somos criaturas, somos irmãos. Bem-aventurados aqueles que são brandos. Jesus nos ensina a importância da paciência, que a dor é uma bênção. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode gozar da completa felicidade aqui na Terra. E os espíritos são muito claros, sucintos. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ainda não. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, é possível ser feliz na Terra? É possível uma felicidade relativa, dentro daquilo que se espera neste mundo que nós vivemos e com as imperfeições que ainda temos. Porque o sofrimento, a infelicidade, está diretamente ligada aos nossos desvios do caminho do bem, aos nossos desvios das leis divinas. Está ligada ao grau de nossas imperfeições. Quanto maiores as nossas imperfeições, maiores são as necessidades de dor e sofrimento dentro do processo evolutivo. Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 726 e da 920 a 937, lá nos fala das penas e gozos terrestres, das felicidades e infelicidades relativas, que nós somos obreiros de nossas felicidades, ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso destino, conforme aquilo que construímos, cada um segundo as suas obras. Que o sofrimento é consequência de nos desviarmos das leis de Deus. E que nós temos o tempo inteiro oportunidades para a nossa regeneração. Então o sofrimento nos vem sempre como uma necessidade. Mas não é para nós buscarmos o sofrimento. O sofrimento que nós buscamos não tem valor nenhum. Não é para nos martirizarmos, não. Não é para vitalizarmos o mal, vitalizarmos a dor, vitalizarmos o sofrimento. Não. Os sofrimentos que têm valor são aqueles naturais que nos aparecem para nos elevarmos. Os sofrimentos voluntários, esses são desnecessários. Não nos servem, exceto quando é para fazer o bem a outrem. Então, esses são entendimentos muito importantes para nós entendermos a nossa vida e aprendermos a viver melhor. No livro Consolador, Emmanuel responde a uma série de perguntas importantes. E é perguntado a Emmanuel onde que se encontra o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. Na questão 241 do livro Consolador, psicografado por Chico Xavier. E lá, Emmanuel responde de forma muito clara. Aonde que nós encontramos o nosso maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Na dor. Como um elemento amigo e indispensável para resgatar todas e adquirir os valores morais. Resgatar todos os débitos
as nossas reparações e adquirir os valores morais necessários para a nossa redenção, para a nossa felicidade. E aí na questão 252, Emmanuel deixa muito claro que nós recebemos a dor de acordo com as nossas necessidades próprias, com vistas aos resgates do passado e as situações para o nosso futuro. Leon Denis, numa obra magnífica, Problema do Ser, do Destino da Dor, escrita há mais de um século, nos fala de maneira muito consistente, muito detalhada e clara os tipos de dor. Desde a dor física, ligada às sensações, ligada à questão orgânica, necessária até para preservar a nossa vestimenta, porque esse corpo físico é divino, nos foi dado como instrumento para a evolução de nós, espíritos imortais. E muitas vezes, quantas e quantas vezes nós judiamos desse corpo físico, o destruímos, fazemos suicídios indiretos, paulatinos, através dos excessos, dos abusos. E aí vem a dor para proteger o nosso organismo. É o fígado que grita, socorro. É o pulmão que não aguenta mais o cigarro. É o excesso de peso pela gula, pela alimentação desenfreada. O organismo grita. Proteção. É assim também no aspecto moral, no aspecto dos sentimentos. E a dor, ela vem como uma asa dada à alma, escravizada na carne, para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se. Assim nos explica a questão da dor por Leon Denis, que é uma lei de equilíbrio de educação. Nos mostra de forma muito clara a lei da responsabilidade. E é o meio que conseguimos nos elevar. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia segundo o nosso grau evolutivo. Porque segundo o nosso grau evolutivo, a nossa visão de vida muda. A nossa visão de felicidade também muda. Se somos mais atrasados, inferiores, ligados à matéria, mais primitivos, a nossa felicidade são coisas primitivas, absolutamente ligada às questões materiais de sobrevivência. Se somos mais evoluídos, espiritualizados, aí começamos a nos desprender da matéria e enxergamos mais além. Como espíritos mais evoluídos, nosso conceito de felicidade muda completamente. E aqui eu vou fazer um link com uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, da Haroldo Dutra. Ele foi muito feliz em falar sobre essa questão da felicidade, porque ela depende de nós alinharmos as nossas expectativas da vida com a compreensão da realidade. E aí ele nos fala, muito interessante, quando ele nos fala sobre a questão da vida corporal. Ele dá o exemplo da vida corporal. Que na vida corporal nós nascemos, nós adoecemos, nós envelhecemos e nós morremos. Só nesse processo de vida corporal nós temos sofrimento em todas essas etapas. Nós temos dor em todas essas etapas. Então, qual é a nossa expectativa em relação à nossa vida corporal, à nossa vida orgânica? Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos que são fases inevitáveis. Então, é uma questão de expectativa, de entendimento do que é possível e do que não é. E de uma visão mais ampla do que seja felicidade. Então, Leon Denis, nessa obra do Problema do Ser, do Destino da Dor, nos fala que não há bem sem dor. Nesse mundo que vivemos, não há bem sem dor. Há necessidade de suor e esforço para a ascensão. E que para se quebrar o círculo do individualismo e que para que possamos desenvolver as nossas virtudes ocultas, expandirmos a luz, é necessária a dor. E a gente passa, então, a entender a dor de uma forma diferente.
E vamos ver também que a dor, ela não fere apenas os culpados. Ela fere homens de bem, elas ferem missionários. Estes, para nos dar o exemplo de como devemos enfrentar a dor. Tudo se resgata pela dor. A dor, ela modela, ela lapida a alma humana. E aí Leon Denis nos explica que a dor, ela será necessária enquanto o homem não estiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. E pelo sofrimento e pela dor, nós aprendemos a ser humildes. Que a dor persistirá enquanto o egoísmo e o interesse regerem a sociedade terrestre. Vide essa situação da pandemia que vivemos este ano. Muito mais do que o vírus, toda essa sujeira que está vindo junta, para ser vista e ser limpa. E para chegarmos à conclusão, não queremos isso para as nossas vidas. Nós queremos ética, nós queremos respeito ao próximo, nós queremos honestidade, nós queremos bondade, nós queremos solidariedade, nós queremos paz, nós queremos amor, porque fomos criados para amar, não para destruir, não para ter poder, não para impor nada a ninguém, não para mandar na vida dos outros, não para tornar ninguém nossos escravos. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir. E a hora que o homem aprender isso, acabam-se as dores, acabam-se os sofrimentos. Para acabar com o mal social, é necessário elevar a alma humana e é um processo individual, de dentro para fora. Não existe nenhuma doutrina radical, político-partidária, ideológica, que vai resolver o problema da sociedade, das desigualdades sociais. Não. Precisamos ter uma visão além. Primeiro chegarmos-nos como espíritos imortais, regidos por uma lei de causa e efeito, em que colhemos o que plantamos, que pagamos aquilo que fizemos. E aí, nós vamos entender uma série de situações que, para a pessoa materialista, que acha que a vida é só isso aqui e que vai terminar em pó, não vê sentido algum. Acha que a vida tem que ser vivida com egoísmo. Muda completamente a visão de vida. Gente, a revolução, ela não é de fora para dentro. Não é através de nenhuma dessas doutrinas radicais, perturbadas, equivocadas, que vai resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade vai ser resolvido de dentro para fora. A revolução é interior. A necessidade de uma renovação interior. De cada um. Essa é a crise moral interna que estava previsto por Jesus há mais de 2000 anos para este momento. E todos os benfeitores previram isso. Então, está nas obras trazidas por Allan Kardec, do Leon Denis e de tantos outros. As recomendações são claras. Leon Denis nos avisa, não procure a dor, mas se ela for inevitável, tente entendê-la e tirar a lição, porque muitos espíritos sofrem aqui, quando encarnados, mas não aproveitam o sofrimento, vivem esse sofrimento com cólera, com raiva, com revolta, e não aprendem o que precisam aprender. Sofrem à toa, vão para o plano espiritual, continuam lá sofrendo e voltam para sofrer mais ainda. Ou seja, retardam seu processo evolutivo. Por isso que a cada dia nós temos a oportunidade, através do nosso livre-arbítrio, e sempre muito bem amparados, se quisermos a ajuda, precisamos querer a ajuda, nos conectar a Deus, aos espíritos de luz, para nos amparar e nos intuir. Leon Denis nos fala que o espiritismo representa o melhor remédio
o remédio mais poderoso contra a dor. Por quê? Porque o Espiritismo nos traz o antídoto, que é a moral. Precisamos desenvolver a moral. Nós estamos agora num processo necessário de transformação moral. E essa pandemia deixou isso muito claro. Ou promovemos em nós mesmos, individualmente, a transformação moral e assim a sociedade, ou aqui não mais habitaremos, porque isso já nos foi avisado. Está muito claro no livro A Gênese. As grandes migrações de espíritos, todos os benfeitores vêm nos falando isso. Espíritos cristalizados, persistentes no mal, aqui não mais habitarão, porque não poderão aqui atrapalhar o momento de evolução deste mundo, porque os mundos têm um time no processo evolutivo. Não há abismo que o amor não possa encher. Nós precisamos nos encher de amor. E Emmanuel nos fala no livro Consolador que nós precisamos enfrentar a dor como um justo remédio para a cura da alma. Veja só, hein? A dor como um justo remédio para a cura da alma. O que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas para apodrecer as suas vaidades? O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não tivesse sofrido, mostrando a necessidade da dor e do sofrimento. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos da luz que a dor oferece para o nosso coração sequioso de paz. Chico Xavier nos deixou tantas mensagens importantes. Precisamos aplicá-las em nossa vida. Toda doença do corpo é processo de cura da alma. Tudo passa. Tenha paciência. Paciência desarticula os mecanismos do mal. A melhor maneira de enfrentar o mal é colocar o bem em prática. Fora da prática do amor um pelos outros, não seremos salvos dos problemas criados por nós. Significa que a dor e o sofrimento são criados por nós. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, nos fala: se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Com a preguiça ou com o trabalho, com o bem ou com o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação. Reconhecendo que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas e refazemos o nosso destino. Como isso é importante. Guardemos isso e apliquemos isso. E lembremos disso em todos os momentos que estivermos passando por adversidades e por dor. Sabemos que isso foi causado por nós. Não queremos mais viver isso? Façamos então o plantio correto no presente. André Luiz, no livro Ação e Reação, nos traz o sofrimento para a redenção. Deus transforma nossos venenos em remédios salutares para o resgate de nossas culpas. Vamos aproveitar essa reencarnação, meus amigos. Fazer tudo o que pudermos no bem. Como nos informou André Luiz, ninguém necessita aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrima em ligações expiatórias. E detalhe, em mundos piores que esse, que para lá que iremos se continuarmos cristalizados no mal, na falta do bem. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo ele não vai tirar a nossa dor, mas ele vai nos dar o sentido da dor, entendermos a dor. E entendermos que dessa dor é que nos tornaremos verdadeiramente fortes no bem. O Espiritismo nos imuniza do desespero. Veja, esse desespero, esse pavor, esse temor que foi imposto à sociedade mundial por alguns grupos radicais, políticos e ideológicos, por interesses outros infelizes, causando um mal tremendo à sociedade. Sim, está tudo vindo à tona, as verdades. Porque a sujeira precisa ser vista para ser limpa. A pandemia é muito mais do que o vírus. Dá para entender e para compreender? Nos fazer saber que a dor tem data para término.
que tudo é temporário na imortalidade da alma. Ah, André, mas é tão difícil. Como consolar uma mãe que perdeu seu filho? Acolhendo, chorando junto, compartilhando a dor. Mas no momento oportuno, podemos passar a seguinte mensagem: saber que um dia todos nós estaremos reunidos pelos laços de amor que aqui construímos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine, fortifique a nossa fé e que tenhamos vontade de fazer o bem, de nos melhorar e que possamos sair desta vida melhores do que entramos e darmos a nossa humilde contribuição para uma sociedade melhor. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade. Até.